cumprirá o mandato, aquilo para qual ela foi lançada. O tempo não pode apagar. Deus é um Deus eterno, a palavra de Deus é eterna. A Bíblia é um livro eterno, irmão. E o que é eterno não envelhece. O que é eterno permanece como no início, desde sempre, igual. O que é eterno. Nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. E haja luz e ageu. Glória a Deus. Amém. Tudo bem aí? Tudo certo? Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e dá um oi, diga boa noite. Paz seja convosco. Que bom que você está aqui comigo nesse tempo de adoração. Mas leva o celular junto e já tira uma foto. Vamos fazer lá um tom. Leva lá e já tira uma fotinho de vem cá. Participa comigo, meu irmão. Só nós dois. Então vira para cá, para nós. Vou limpar aqui. Tá um pouco sujo, sabe? Opa, virou até para lá, não é para lá. Ah, que não vai ficar chique, hein? Ah! Aí, marca lá, aqui, costeira. Opa, quase que eu fiz errado de novo, ó. E aqui, costeira. Aí, uma hashtag. Tô no culto. Hashtag tô on. Tô no culto. Ah, louco, meu Deus do céu. Irmão, fala a verdade. Tem gente bonita nesse mundo, mas que nem nós aqui, hein? Ah, não, que nem nós aqui, você pode ser. Nós tá tudo gatinho, gatinho. Graças a Deus. Amém? Deus já, tem gente ainda, hein? Arrumando cabelo, vai fazer a unha para tirar foto. Amém? Vamos lá então? Pega a tua Bíblia para a gente acelerar. Que hoje é culto de oração e a gente vai orar bastante ainda. Amém? Amém, glória a Deus. Então abre lá o livro de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler os versículos de número 7 e também de número 8. Mateus 7, 7 e 8. Um texto bem conhecido, nada novo. Ou talvez tudo novo. Depende daquilo que Deus vai falando no nosso coração, aquilo que Deus vai revelar hoje. O texto é conhecido. A Bíblia é a mesma, há mais de 2000 anos. Mas Deus tem sempre algo novo. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 7 e também o 8. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Amém? Amém, irmão? Tudo certo aí? Vamos de novo? Vamos de novo? Você viu que tem o versículo 7 fala de uma pessoa, o versículo 8 fala de outra pessoa. Você percebeu isso já? Percebeu? Então vamos ver se a gente consegue identificar. Primeiro diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Primeiro versículo, quem é o ator, quem é aquele que provoca a ação? Quem que é? É isso aí, gente. E no segundo, no 8, ó. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, quem que está em ação agora aqui? É Deus. O versículo, já está entendendo, né? Mas não é para entender ainda, calma aí. Calma que não começou a pregar ainda. Feche teus olhos aí, vamos orar. Deus fala conosco, pela tua palavra. Fala no nosso coração agora, Deus. Ensina-nos e aprenderemos. Não o que queremos, mas tudo aquilo que precisamos, meu Deus. A tua graça e o teu favor derrama-se sobre nós, meu Deus, pela tua misericórdia.
No nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Amém? Se assente, então. Fique tranquilo. Batei e dar-se-vos-á. Aliás, pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Buscai e encontrareis. Porque o que busca, encontra. Batei e abrir-se-vos-á. Porque ao que bate, se abre. Um princípio eterno. Não da palavra de Deus, mas do próprio Deus. Aquilo que Deus é, da essência de Deus. Um dos princípios eternos que também tem lá, né? Eu sempre falo da lei, a lei de Newton, né? Ação e reação. Me ajuda dizendo isso. Newton descobriu, mas foi Deus quem criou. Princípio de ação e reação. Quando a gente entende que o reino de Deus funciona assim, ação e reação, é disso que a Bíblia está falando aqui. Ação e reação, a gente age e Deus reage. A gente faz algo e os céus respondem, Deus responde. Portanto, Deus, ele nunca trabalha sozinho. Deus não age sozinho, ele age sempre na parceria, minha e ele, eu e ele, nós e ele. Porque quando nós, às vezes, esperamos que Deus faça, eu vou entrar aqui já no texto mesmo, mas quando nós não entendemos isso, às vezes nós ficamos ali na ociosidade espiritual, aguardando Deus fazer alguma coisa. A gente fica esperando Deus tomar uma ação de proatividade. E às vezes fica naquele imbróglio, né? Eu espero Deus agir e Deus espera que também eu faça alguma coisa. Para que Ele possa então reagir ao meu chamado, para que Ele possa reagir à minha ação. Então Deus sempre trabalha na parceria, é eu e Ele. Tem até não é brincadeirinha, mas é como é que chama? Não sei como é que chama, não é acróstico, não sei como é que chama isso. Hã? É, tipo uma tirinha, uma frasezinha, né? Que diz assim, a gente coloca, eu me lembro quando era adolescente a gente usava, né? Deus, tipo uma fórmula, não é matemática, né? É Deus temática. Uma formulazinha, colocava lá, Deus mais eu é igual a... Quem sabe essa fórmula? Se eu somar Deus mais eu é igual a... Alguém já ouviu? Deus mais eu é igual a maioria. Que se eu estou no negócio e Deus está também, acabou. Vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer. Se tem atitude, tem ação. Se tem ação, tem reação. E a Bíblia fala aqui de 3 atitudes, 3 coisas que nós precisamos, o que Deus espera, que Ele pede aqui. Deus pede. Né? Jesus, Ele disse, faça, peça. 3 coisas que ele nos ensina que movem a Deus. Para que os céus se movam, para que Deus se mova a nosso favor. São três situações que eu vou dizer para você, que a gente aprende desde sempre. Talvez quando alguma coisa não acontece, a gente fica perguntando por que não está acontecendo, por que não está dando certo. Quem sabe se a gente olhar com cuidado, a gente pode perceber que talvez em alguma dessas situações, talvez a gente está sendo relapso ou falhando. Então ele começa falando com coisas simples para a gente compreender. Jesus disse, pede, pede. Tão simples, né? Pede, dar-se-vos-á. Parece simples. Se a gente não aprofundar, se a gente não testar o texto, não provar o texto dentro do contexto daquilo que Deus é, dentro do contexto do que é o reino de Deus. Talvez a gente olhe com uma simplicidade daquele que não compreende. Porque
por mais que pareça simples, não é assim tão simples. O pedido efetivo, pedir com efetividade, não é apenas eu fazer uma listinha de necessidades e Deus está aqui, ó, o que eu preciso. O pedir com efetividade, ele precisa ser um pedido direcionado, porque a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pede de qualquer jeito, de qualquer forma. A gente tem que, talvez, não aprender, talvez não, porque eu acho que a gente sabe, porque desde pequeno, desde criança, a gente aprende a pedir do jeito certo. Quando a esposa quer pedir uma bolsa nova para o marido, como é que ela faz para pedir uma bolsa nova para o marido? Vai lá, esposa, você que é a esposa aí. Quer um presente para o marido? Você quer que o marido te dê sei lá, um brinco novo? Eu quero um anel, eu vi na Shopee, quero que ele compre para mim lá na Shein, na Shopee. Como é que a esposa pede para o marido? Primeira regra básica, né? Sorrisinho no rosto. É ou não é? Hã? A segunda regra, não sei se é esse, né? Mas é o nome carinhoso, que todo marido tem um nome carinhoso. Né? O amor, o meu bem, né? Ou sei lá qual é o nome carinhoso lá, que não precisa abrir a intimidade. Mas ela chega com um jeitinho. E às vezes o marido já, né? Tá querendo me pedir alguma coisa. Já percebi. O que me pede rindo que eu não faço chorando? A gente prepara bem para pedir. Ou a pessoa que vai lá, quer ver outro pedido? O cara tá lá, você tá lá andando, parou no carro, no sinaleiro. O cara veio hoje mesmo, o cara veio correndo atrás de nós para pedir. Ele queria um dinheirinho. Como é que ele chega para pedir dinheirinho? Ô, maluco! Assim? Ô, boçal! Dá um dinheiro para mim aí. Faz assim? Faz. Ele pode achar que eu sou boçal. Ele pode achar que eu sou um amalo. Ele pode achar que eu sou, mas se ele vai me pedir, baixa, né? Baixa a orelha, como diz, né? Você vai pedir um aumento de salário. Ó, chefe, é o seguinte. Acho que eu mereço aumento de salário, me dá aumento de salário, senão eu vou quebrar tudo. É assim? A gente se prepara para pedir. Às vezes a gente escolhe o melhor momento. Se o marido está nervoso, a coisa não está dando certo, a mulher vai pedir uma bolsa nova. Olha assim, não é a hora hoje. Fica que nem leão, né? Esperando a hora certa de dar o bote. Essa casa vai me fugir. Então, quando a Bíblia fala, é se a gente olhar no contexto, existe uma maneira de pedir, não de falar, mas de se apresentar a Deus para pedir. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não expressa. E às vezes a gente vai pedir, sabe como? Com faca no pescoço. Se o Senhor não me der, eu vou embora. Como eu falei aqui esses dias aqui, né? Eu determino. Que vale nada, assim. Então, saber pedir, preparar, encontrar o melhor momento, preparar o meu coração, preparar a minha vida. Será que, né, o filho vai pedir para o pai, pai, quando ele pensa que merece, né, pai, agora eu acho que eu mereço. Será que Deus nos dê nada apenas por merecimento, mas talvez, será que eu estou em condições mesmo de pedir algo a Deus? De que maneira eu me apresento diante de Deus? Como que eu tenho feito este pedido? Para que eu quero? Como eu quero? Então pedir segundo o reino de Deus, da forma que Deus funciona, como que Deus é. Olha aqui, ó. Como que eu vou pedir algo para Deus se eu nem entendo Ele? Como que
que eu vou pedir algo para Deus, eu nem sei se é isso que Ele quer. É como uma criança que, na inocência dela, ela vê um objeto, uma faca, né? Eu sempre digo, uma faca bonita, dessas que modernas que eles fazem agora aí, né? Aquelas facas lindas, bonitas. Ele acha bonita e diz, pai, dá essa faca para mim. Na inocência dele, ele ainda não entendeu, não sabe, então ele vai lá e pede. Ele vai ganhar o que pediu? E se ele chorar, vai ganhar? E se ele bater o pé no chão, vai ganhar? Não vai. E se jogar no chão, fazer escândalo? Não vai. E se ele prometer ir embora? Não vai ganhar. E se ele chamar o pai de pode fazer o que quiser? Não vai ganhar. Não vai ganhar porque ele escolheu o momento inoportuno de pedir algo que não é para ele. Então, pedir, como a Bíblia diz, não é de maneira incoerente. Senhor, eu quero um Camaro. Não, Camaro amarelo nem vale mais tanto agora, né? Qual que é o carro mais top agora, assim? Topzera aí, do sonho da galera aí, um BMW, sei lá. Hã? Esse aí, ó. Como é que é o nome? SUV da BYD, não sei nem o que é isso aí. Mas é isso aí. Ó, Senhor, me dá um carro de 2 milhões de reais. Eu quero um carro de 2 milhões, aquele esportivo. Quando veio IPVA, se lascou. Passa um tempo ali, o guincho levando embora, porque IPVA atrasado. Então às vezes, um pedido é incoerente. Um pedido inconsequente. Ele não recebe mais quando a gente pega o texto e prova segundo o contexto da palavra de Deus. Deus diz, pedi, dar-se-vos-á, e depois se a gente olhar aqui mais para frente, ele fala sobre o que o homem dá para o filho. Se o filho pedir um pão, ele dá o pão. Mas se pedir a pedra, não dá a pedra. Ou vai dar uma pedra no lugar do pão? Pedir o pão vai dar a pedra? Vai ceder a chantagem ao pedido do filho? Não vai. Porém, a Bíblia nos garante que se a gente chegar diante de Deus, aí, claro, humildade, coração quebrantado, contrito, se a gente entender o propósito de Deus para a nossa vida, se a gente compreender o que Deus quer, se a gente preparar a nós mesmos, se nós buscarmos em Deus de verdade, aí a Bíblia nos garante que aquele que pede, recebe. Então, a Bíblia diz, pede como? Em oração, claro, em oração. Buscando a Deus em oração, e eu falava aqui sobre a importância de orar, porque também é outra coisa, irmão. Só recebe aquele que pede. Porque se não pedir também, não tem como. Eu sou você que estou com fome, né? E não peço, vai ganhar. Tem o ditado, né? A gente fala muito no ramo das vendas aí. Vou pedir, não, já tenho, vou tentar sim. Vou ser ousado. Vou falar com Deus. Vou pedir para Deus. Vou orar. Vou buscar em Deus. Vou orar. Como eu falei domingo, né? Não é terceirizar. Pastora Lúcia, vai lá e ora por mim. Irmão, você vai no culto, ora lá por mim. Você está na igreja, no momento de oração, não abre a boca, não fala, não pede. A Bíblia diz que recebe aquele que pede e vai receber. Mas se não pedir, não pediu. Você não pediu. Você não falou. Lembro de uma vez que eu estava lendo um livro, e o rapaz contava o testemunho que disse que por muitos anos, ele orava pelo pai dele, o pai dele se converteu na igreja, o pai dele não ia. Um dia disse que ele estava em casa, um amigo dele foi lá na casa dele. Chegou na hora de ir para o culto, eles foram se arrumar, estava se arrumando, o amigo dele falou assim, seu... Falou o nome do pai dele lá. Vamos na igreja com nós hoje, hein? O senhor está aí, né? O senhor podia ir com nós na igreja. Vamos lá na igreja com a gente. Vai ficar em casa sem fazer nada? Aí disse que o pai dele disse, vou sim. Verdade, vou sim. Foi lá, se arrumou. Foi para a igreja, aceitou Jesus. Jesus mudou a vida dele. Mas quando voltou para casa, o filho estava bravo.
Então Abraão foi cobrado do pai dele. Ô pai, o que é isso? Mas que é isso o quê, filho? Ué, senhor, quantos anos indo na igreja? Quantos anos o senhor vendo eu ir voltar, e eu orando, e o senhor nunca foi num culto comigo? Aí chega aqui o cara na primeira vez e fala, e convida, e o senhor vai lá e aceita Jesus, e sim, e eu que sou seu filho. Aí o pai olhou assim, mas meu filho, você nunca me convidou? Ele me convidou, eu aceitei o convite. Você nunca me pediu para ir junto. Porque aquele que não pede, não pediu. Aquele que não ora, não orou. Aquele que não clamou, não clamou. Aquele que não buscou, não buscou, que é a segunda situação aqui. Buscar e encontrareis. Você percebe que as três palavras pedir, buscar e bater é verbo, é ação. Buscar é a atitude de ir. Buscar é deixar o lugar que está. Eu não posso sair do sofá da minha casa, ou melhor, estar no sofá da minha casa e buscar um copo de água ali na cozinha se eu não levantar do sofá. Não tem como. Não tem como buscar nada sem sair do lugar. Não tem como buscar nada sem deixar onde eu estou e ir a um outro lugar. Eu tenho que ir num outro lugar, mudar o ambiente, mudar a localização, encontrar o destino, saber qual é o destino, ter a orientação correta, saber o que eu busco e, mais importante, saber aonde eu posso buscar aquilo que eu preciso. Porque o que busca, encontra, e quem busca errado, talvez encontre errado. Tem um ditado que diz que o ambiente que eu frequento, o lugar onde eu vou, ele fala muito sobre aquilo que eu estou buscando. Onde eu vou, ele fala de mim, o que eu quero. Porque se eu quero comprar um pão, eu não vou ali na oficina para comprar pão. Se eu quero comprar um pão, eu sei onde tem pão, Então eu vou buscar onde tem o pão, é na panificadora. Agora, se eu preciso arrumar o meu carro, eu não vou levar na panificadora, chamar o padeiro. Faz um balanceamento aqui para mim. O padeiro dizer, você está louco, aqui não é lugar de balanceamento. Porque é lá na oficina que tem o mecânico. Na oficina que tem o conhecimento que você precisa. Então, o lugar onde eu vou, ele fala muito daquilo que eu busco. E a Bíblia diz que aquele que buscar, ele vai buscar o quê? Buscar a Deus. Buscar conhecimento na palavra de Deus. É uma atitude que talvez demanda esforço, que demanda uma caminhada, que demanda cansaço, fadiga, porque é uma ação, uma atitude. Mas eu preciso buscar. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra, mas o que não busca, não vai achar. O que não busca vai ficar sempre desejando ter. O que não busca vai ficar sempre desejando ser. O que não busca vai ficar sempre desejando ir e não vai. Porque às vezes não tem coragem e talvez a ousadia de deixar. Tem que deixar o sofá, tem que deixar o lugar cômodo. Tem que deixar a comodidade, é mais cômodo estar no sofá, mas se eu não levantar e ir na cozinha, eu vou morrer no sofá de sede. Às vezes está ali a água, a torneira inteira, com água, uma sanepara inteira de água para sair da torneira. E eu estou lá no sofá, morrendo de sede. Mas porque eu não quero sair do conforto, eu não quero deixar um ambiente de conforto, eu não quero me expor, que agora no inverno, né? No frio, eu não quero, tá bom aqui, então eu fico ali. Parece loucura. Às vezes tem gente morrendo de sede, porque não tem coragem de ir ali na cozinha ou no quarto, abrir a torneira dos céus e beber da água viva. Aí tem um céu inteiro, irmão. Tem galões e galões, né? Rios de água viva jorrando. É só abrir a torneira e beber. Mas é preciso sair do cômodo. A Bíblia diz aquele que busca a palavra, que busca o conhecimento,
né, no trilho do conhecimento, no trilho do crescimento aqui na igreja, na segunda-feira, na quarta-feira. Não é fácil, não é simples, tem que sair do comodismo, sim, cansado, trabalhei o dia inteiro, mas eu vou encontrar, porque a Bíblia garante também que aquele que busca, ele vai encontrar. É garantido. A gente não perde tempo. Se eu sair do sofá e for ali na sala, eu não vou, ali na cozinha, eu não vou errar, eu vou saciar a minha sede. Se eu sair do estado, da zona de conforto, que todos nós amamos o conforto. A gente prepara a nossa vida para ficar o mais confortável possível. A gente está sempre ajeitando o ninho, né? Sempre ajeitando o ninho para ficar um pouco mais confortável, porque a gente quer conforto. E às vezes a gente está na zona de conforto, a gente não quer enfrentar intempéries, a gente não quer enfrentar problema, não quer resolver problema, não quer mudar as atitudes, não quer mudar o nosso coração, a gente não quer mudar o posicionamento, porque é confortável estar onde eu estou. É confortável ser onde eu sou. Eu já me adaptei, eu já me acostumei, eu já me conformei com essa situação. Então eu vou ficar aqui e continuo. E a Bíblia diz que aquele que não busca e não acha porque não busca. Não é porque Deus está escondido. Não é porque Deus não quer ser encontrado. Muito pelo contrário, Ele garante que aquele que busca encontra. Aquele que busca em Deus. Vai lá na célula, estou buscando. Estou indo no culto, estou buscando. Estou lendo um livro, estou buscando. Estou mudando o meu posicionamento, estou dando uma atitude, saindo da minha zona de conforto. Fazer o que eu não faço, ir onde eu nunca fui, porque eu estou buscando, eu estou em ação. Estou indo já. Aquele que busca, que encontra. Mas aquele que fica ali esperando na inatividade. Passa um dia, 2, 3, um ano, anos e anos, e ele continua ali na inatividade. E aí, até morrer, né? Não encontra nada. E o terceiro que para nós orar, ele fala aí também, aquele que bater. Batei e abrir-se-vos-á. Parece tão lógico. A Bíblia às vezes fala umas coisas que parecem tão... Como é que você quer que abra a porta se eu não bater numa porta, na verdade? Imaginou? Você vai visitar alguém, vai lá na casa vai comer uma costela, um pernil lá na casa do Fernando. Chamou para comer um pernil, uma costela. Hashtag fica a dica. Vai lá do Fernando prepara aquela costelona. Eu chego lá na casa do Fernando, tá um barulhão lá dentro. E lá são tudo barulhento, né? Ele fala alto, né? Um corre para lá, outro para cá. Aí você chega na porta da casa, sente o cheirinho. Bom rango hoje aí. Aí chega na frente da porta, você para ali e fica ali olhando para a porta. Passa um tempo, passa 10 minutos, 20 minutos. Passa uma hora e você está ali olhando para a porta, sentindo o cheirinho. Imaginou, irmão? Você fica assim, e fica ali torcendo. Se o Fernando abrisse essa porta. Se ele abrir essa porta, me dá bem. Se abrir essa porta, Senhor, manda alguém abrir essa porta. Senhor, toca no coração do Fernando. Mas passou um tempo assim, eu acho que ele me viu aqui e está disfarçando. Acho que não quer, acho que nem quer me receber, porque daí a gente já começa a pirar o cabeção. Aí depois você vai embora. Tinha a costela, a Coca-Cola gelada, a maionese, macarrão, pernil. Você estava ali na porta. E mais importante, tinha o Fernando e a família toda com a mesa pronta, preparada, esperando você só bater na porta. Mas eu não bati. Bater na porta, irmão, às vezes é se apresentar. Bater na porta é se revelar, é revelar a presença. Eu bato na porta não é para incomodar ninguém, eu bato na porta é para dizer,
Só para você saber, tem gente aqui. Ó, só para você saber, eu cheguei. Batendo na porta para alterar o ambiente. Quando as coisas estão acontecendo lá dentro da casa, a criança corre para cá, corre para lá, de repente bateu na porta, para tudo. Bateu na porta, lá em casa, no portão lá embaixo, né? Que vai lá. Bater forte. Tem gente lá embaixo, você tá gritando. A chave, onde é que tá a chave? Não sei. Altera, alguém bateu na porta, muda tudo lá dentro de casa. Bateu na porta, quem tá no sofá já levanta, se tá no quarto já sai, e todo mundo começa a correr em função daquele que bateu na porta, porque se ele bateu, tem que abrir. Cadê a chave? Um procura para lá, outro procura para cá, porque bateu na porta, a mulher já grita, estão batendo lá. O marido fala, homem, abre a porta. Porque quando alguém bate na nossa porta, ele muda o ambiente. A casa, aqueles que estão dentro, eles começam a trabalhar em favor daquele que bateu, porque ele bateu, tem que abrir. E a Bíblia diz que aquele que bate é aberto. Porque quando a gente se apresenta em oração, quando a gente busca a Deus, quando a gente se apresenta em mudança de atitude, mudança de comportamento, quando a gente começa a obedecer, a nossa mentalidade mudada, a gente começa a agir diferente, a ser diferente, os céus começam a se mover. As coisas começam a ficar agitadas lá nos céus. Por quê? Porque os céus entendem que tem alguém batendo. Tem que abrir. Tem alguém batendo porque nós já estávamos esperando isso. Então são atitudes, ações que Deus espera que a gente faça. Pedir com coerência, é claro. Mas pedir. Tem que falar, tem que orar. Aqui, eu vejo aqui, pedir oração. Buscar leitura da Bíblia, a palavra. Bater a atitude, colocar em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Conforme eu for colocando em prática, a Bíblia diz, o céu se abre. Eu começo a alterar o ambiente. Eu começo a alterar as coisas, alterar o status quo, né? Tá tudo ali parado. Não, eu comecei a bater, eu comecei a me movimentar. Sabe que antes de Jesus, o tanque de Betesda, acontecia milagre. Alguém pulava dentro do tanque de Betesda e ele saía de lá curado. O que fosse a doença? Só que não era só chegar e pular no tanque. Primeiro tinha que ter um movimento das águas. Enquanto as águas não se movessem, não tinha milagre. E às vezes a gente precisa provocar esse movimento. Provocar o movimento nos céus com as minhas atitudes, com a mudança de atitude. Provocar o movimento dos céus com a minha mudança de pensamento, de mentalidade. É quando eu chego diante de Deus em oração e eu bato na porta dos céus. Digo, Deus, eu estou aqui. E quando o barulho é ouvido lá nos céus, começa anjo correr para lá e para cá. Cadê a chave? Tem que abrir. Chegou, está chamando, está pedindo. Porque a Bíblia nos garante que aquele que bate, se bater, abre. Se pedir, recebe. Se buscar, encontra. E se bater, fica em pé em nome de Jesus. Irmão, culto de oração. Culto de oração é pedir, é buscar, é bater. A gente tem que alterar o ambiente. Olha aqui, irmão, tem que se apresentar.